Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Luiz Fernando Bicalho. Atualmente eu faço mestrado na PUC-Rio, sou professor aqui da Let's, auxiliar nos cursos Degree, Data Science e principal no curso de Web Full Stack. Além de, claro, em paralelo, ser desenvolvedor Web Full Stack. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é um desenvolvedor Web Full Stack? E é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, primeiro, desçam aqui, deem o like de vocês, se inscrevam no canal e não se esqueçam de apertar o sininho para não perder as notificações e os próximos vídeos que vão estar bem legais aqui do canal, tá bom? Então, vamos lá? Bom, primeiramente, a gente pode olhar para o que seria um desenvolvedor web full stack, mas antes da gente entrar propriamente no que seria o significado disso como um todo, a gente pode olhar primeiro para o que seria um desenvolvedor web. Então, o desenvolvedor web ele é responsável por desenvolver sites, basicamente, e um exemplo claro disso é o próprio site da Let's Code. Então a gente pode ter sites que são mais focados na parte visual, que é como esse site, o site de entrada da Let's Code, que mostra os cursos, mostra como funciona a empresa, os tipos de certificados que a gente dá para os nossos alunos e uma forma de conversar com a empresa, de falar conosco e assim por diante. Mas percebam, a gente não existe só um tipo de site, existem vários tipos. A própria plataforma, o Class, percebam que é um outro tipo de site diferente. Ele não é tão focado no visual, ele é mais focado nas funcionalidades. Então você tem diversas seções, cada seção que você entra vai ter material para o aluno. Dentro desses materiais você vai ter não só códigos ali listados, mas você também vai ter uma lista de exercícios. Então, são formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Então, desenvolvimento web é basicamente desenvolvimento de site, mas esses sites eles não estão restritos a uma fórmula. Cada site vai ter sua funcionalidade diferente e vai ser focado para aquele contexto específico para o qual ele foi criado. E claro, agora que a gente já sabe o que é um desenvolvedor web, o que seria o full stack nessa definição, né? Antes da gente falar do que seria um full stack, a gente precisa entender o que seria um stack. Stack vem do inglês de pilha, de você empilhar, mas aqui a gente vai estar falando não de empilhar coisas, né? Por exemplo, empilhar pratos, uma pilha de pratos. A gente está falando de empilhar conhecimentos, empilhar habilidades, empilhar ferramentas. E essas ferramentas são o conjunto de tecnologias que usamos para desenvolver um software. Então, stack é exatamente isso. Ok, existem 4 tipos principais de grupos de tecnologia. Então, uma stack ela é formada por 4 grupos principais, que são o grupo das tecnologias no front-end, o grupo das tecnologias no back-end, a base de dados escolhida e a infraestrutura. No geral, só para explicar para vocês, infraestrutura ela vai sustentar todo o meu site. A base de dados ela vai armazenar essas informações que são fornecidas pelo usuário ou pelos próprios desenvolvedores para serem utilizadas pelo back-end. Então o back-end se comunica com o banco de dados e se comunica também com o front-end, enviando essas informações para lá, para o front-end, ou seja, para a parte de frente do site, que é o quê? Que é aquilo que o usuário enxerga. Então, quando o usuário entra no site, a primeira coisa que ele enxerga é o front, e o back é como se estivesse rodando por trás ali, com toda a sua lógica, com as regras de negócio, para fazer com que aquele front-end funcione
de forma propícia ali ao objetivo do nosso site. Então, por exemplo, né, se a gente estiver falando de um desenvolvedor back-end, a gente está falando de um cara que é normalmente focado em back-end, propriamente dito, nas tecnologias de back-end, e um cara focado em base de dados. Se a gente estiver falando de um desenvolvedor front-end, a gente está falando de um cara que é focado na parte mais visual do site, em frameworks que vão fazer essa integração do front com o back e principalmente da parte visual. E claro, quando a gente fala sobre desenvolvedor web full stack, a gente está falando de um cara que trabalha, que transita muito bem dentre todas essas áreas do conhecimento. Então é um cara que não teria problema em ir para o back, em focar um tempo em tecnologias de back-end, para depois ir para o front, integrar as duas implementações que ele fez, tanto no back quanto no front, editar a base de dados ou até alterar a infraestrutura do nosso site. Então, para a gente falar um pouquinho de cada um desses grupos e o que cada um desses grupos, quais são as ferramentas que vocês podem vir a conhecer em cada um desses grupos, a gente tem o seguinte: a gente tem o front-end. No front-end, o principal, desde os primórdios, né, do desenvolvimento web, a gente tem o HTML e o CSS. O HTML é uma linguagem de formatação, gente. Ela não é uma linguagem de programação, ela não tem uma lógica por trás daquilo. Ela é uma linguagem de estrutura. Você vai, basicamente, como se você estivesse montando o seu site com pecinhas, né, com elementos. E esses elementos vão formando uma estrutura. E essa estrutura, com várias divisões, né, vai formando a aparência do seu site no geral. O CSS, ele vai dar o estilo disso tudo. Ele vai dar cor, ele vai dar... você pode utilizar imagens, né, através do CSS, através do HTML também, mas o CSS ele traz essa vida, digamos, a estrutura que o HTML, que você consegue montar com o HTML. O JavaScript, ele já vem como a lógica aplicada ao front-end. Então, o JavaScript ele é uma linguagem de programação, tá? Aí sim, não é mais uma linguagem de formatação, é uma linguagem de programação focada em front-end, focada em alterações no browser, alterações que são vistas, animações, enfim, tudo isso no geral é feito muito mais ali na região em que o cliente tem total acesso. E dentre os frameworks que são mais utilizados, né, no front-end, a gente tem o Angular, o Vue e o React. O foco, né, é muito maior hoje em dia para o React, mas você vê também diversas empresas utilizando Angular e Vue, e principalmente tem algumas empresas que ainda utilizam o que a gente chama de JS Vanilla, né, que seria o JS, o JavaScript puro. Indo agora para back-end, a gente tem algumas outras tecnologias, né? Principalmente as mais utilizadas são as de linguagens para o back-end, são PHP, Node.js no geral e o C#. O Python também pode entrar como uma linguagem para back-end, sem problema nenhum, mas o Python também é muito utilizado, por exemplo, com Django, que é um framework que já tem integrado nele, por exemplo, ele já é completo, então ele é como se fosse um framework full stack, ao invés de ser uma linguagem só focada para back-end, tá? Mas você pode sim usar Python também como back-end, mas essas três são as mais utilizadas, tá? E dentre os frameworks, por exemplo, a gente tem para PHP o Laravel, tá? Que é um dos frameworks mais utilizados hoje de PHP e um dos mais completos, e a gente tem para o C# o Microsoft.NET. Quando a gente vai agora para a base de dados, a gente está falando de dois tipos principais de base de dados. A gente tem aquelas
que utilizam o SQL, que é a linguagem principal utilizada para banco de dados. Então a gente tem, por exemplo, PostgreSQL, o PostgreSQL, o MySQL e o MariaDB. Percebo uma coisa engraçada, é que todos eles usam imagens de animais. Não me perguntem por que isso acontece, mas isso é uma curiosidade até interessante. E claro, além do SQL, em que você tem as informações estruturadas muito mais no formato de tabela, você tem também o NoSQL, que são as informações estruturadas num formato mais simples, num formato em que você não tem você não fica muito preso à estrutura de uma tabela, à estrutura de linhas e colunas, né? Você consegue estruturar a sua informação de uma outra forma, muitas vezes num formato mais parecido com um JSON. Se vocês não sabem o que é JSON, vocês podem dar uma pesquisada, mas é basicamente o formato que o MongoDB e o Redis têm para os seus dados. E, por fim, a gente tem a parte de infraestrutura, que sustenta tudo isso. Então, onde o meu site vai rodar, né? Então ele acaba rodando num servidor. O principal servidor hoje em dia, o mais usado pela maioria das empresas, é o AWS, né? A Amazon Web Services, que possui vários serviços diferentes, todos eles focados em armazenamento de dados também, né? E estruturação e na infraestrutura de fato do nosso site, né? Além dos próprios serviços de servidor, serviços de hospedagem do nosso site. Juntamente com o Amazon AWS, a gente tem Microsoft Azure, né? Também muito utilizado, mas aí vocês podem perguntar, ok, mas como é que eu vou fazer, né, para integrar a minha máquina, para que a minha máquina ela fique configurada da mesma forma que a máquina do outro desenvolvedor que está trabalhando comigo, né? Como é que a gente faz isso? Isso é infra também? Isso cai dentro de infraestrutura? Sim, cai, e é por isso que existe o Docker. O Docker ele é uma forma de você padronizar o ambiente de desenvolvimento para todos os desenvolvedores que estão trabalhando no mesmo projeto. Então é uma forma de você deixar uma configuração pré-pronta ali para que ninguém tenha que entrar, né, e o tempo todo ter que ficar configurando as informações ali para o desenvolvimento do site em si. E esse conjunto de tecnologias, cada um desses grupos de tecnologias, tanto front, quanto back, quanto banco de dados, quanto infraestrutura, eles vão ser contemplados no nosso curso de Degree Web Full Stack, que em 16 meses você será capaz de se tornar um programador qualificado e preparado para o mercado, sabendo justamente as tecnologias de front-end. A gente foca aqui no framework React, né? Mas a gente também mostra para vocês o geral de HTML, CSS, JavaScript, tudo relacionado à parte do front-end. A gente fala de banco de dados em um dos nossos módulos, de Node, a gente escolhe o Node como ferramenta para o back-end, e a gente fala também de deployment, né? Que é a parte de infraestrutura aí como módulo final desse nosso curso de Web Full Stack. E claro, se você quiser conferir esse curso, basta você descer aqui e clicar no link que está disponível na descrição. Então, por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que um desenvolvedor Web Full Stack faz e quais são as tecnologias que vocês podem acabar se deparando aí durante a jornada de vocês como programadores web. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui e também compartilhem, não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, apertem o sininho e compartilhem para todos aqueles amigos de vocês que sentem dúvidas sobre o que será que um desenvolvedor web full stack faz. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima.